Sejam bem-vindos a um mergulho profundo na história de uma instituição que moldou vidas, sonhos e futuros. Uma história que se estende por vários anos e continua a se desdobrar diante dos nossos olhos. Esta é a jornada da escola SESI Sul Joinville. À medida que avançamos nessa jornada, exploraremos não apenas o passado dessa escola, mas também o seu impacto no presente e o seu potencial para o futuro. Conversamos com ex-alunos que trilharam caminhos extraordinários, com professores que dedicaram suas vidas ao ensino e que viram essa escola se transformar ao longo dos anos. Eu me chamo Jairo Engster, eu sou de formação, sou professor de Geografia. A minha experiência profissional ela começou no Rio Grande do Sul, numa escola particular no Rio Grande do Sul. Em 1989 eu me mudei para Joinville e trabalhei durante muitos anos como professor de Geografia no Colégio Bom Jesus, que hoje é chamado de Bonja. Também trabalhei na Faculdade Cenecista no curso de Negócios Internacionais com uma cadeira de Geopolítica. E a partir de 2003 eu comecei a trabalhar no ensino médio, que na época era vinculado ao Senai. Bem, então eu sou a professora Francine Cristina Martins. E já trabalho nessa instituição desde o ano de 2004. 20 anos de casa a partir do ano que vem. Bem, eu escolhi ser professora de História depois que eu passei num concurso público da Prefeitura Municipal de Joinville. Era o cargo de assistente administrativo, mas eu fui ocupar uma vaga de monitor de museus no Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville. À época eu fazia o ensino médio ainda, estava procurando qual seria a faculdade que eu iria cursar, e ter ido trabalhar no Museu Sambaqui me fez apaixonar aí pela história, pela arqueologia, e aí foi onde eu decidi cursar História, sem saber exatamente como seria o meu fazer profissional. Mas ao longo do curso eu fui percebendo que sim, sala de aula era uma possibilidade bem real. Durante a faculdade de História, no último ano, a gente tinha que fazer um estágio, procurar uma escola e fazer um estágio. E eu fui para a minha antiga escola, né? Minha trajetória escolar foi dentro do Colégio Elias Moreira. E aí eu fui fazer o estágio no Colégio Elias Moreira, e a coordenadora lá da educação, com quem eu tratei a questão do estágio, era a Rosane Junques. Me formei no ano de 2001 e no ano de 2003, final de 2003, o SESI, então o Senai, né? Então era a escola Senai, abriu o ensino médio e a Rosane Junques se tornou coordenadora do ensino médio. E foi ela que me acionou então, né? No ano de 2003 abriu o ensino médio lá no Senai Norte, no ano de 2004 abriu o ensino médio aqui no Senai Sul. O ensino médio foi implantado dentro do Senai em 2003, primeiro na unidade norte, e em 2004 aqui onde nós estamos na unidade sul. Em 2003 nós começamos com apenas 3 turmas, então era um ambiente ainda bem acanhado em termos de turmas e também de professores. A equipe de professores era uma equipe muito pequena, nós tínhamos um professor para cada uma das disciplinas, na época não era área do conhecimento, então tanto nós éramos uma equipe de professores pequena e uma equipe de alunos também pequena, 3 turmas. Há quanto tempo você trabalha no Senai? No Senai eu estou desde 2004, é a época em que o ensino médio do Senai, foi instalado aqui na Unidade Sul. Em 2013 iniciou no Senai Norte, em 2004 aqui no Sul, e aí eu fiz parte dessa equipe inicial. Os nossos primeiros desafios, ainda contando com uma tecnologia e recursos mais escassos, né? Me lembra aí das nossas disputas de professores pelo uso do retroprojetor, por exemplo, né? A dificuldade
de baixar um filme, se eu quisesse passar o trecho de um filme, então fazia o download desse filme em casa, demorava horas para esse download, para a gente poder utilizar, às vezes não era compatível com o equipamento da escola. Então essa questão tecnológica foi muito legal porque ela foi nos acompanhando, né? Olhar hoje, a gente está no espaço maker, né? Tem uma impressora 3D funcionando aqui nesse espaço. É incrível ver o uso da tecnologia e quanto a nossa escola foi se apropriando dessas tecnologias, foi trazendo. Hoje nós temos as salas de aula aí equipadas com equipamentos de mídia, os Chromebooks para os alunos. Então, isso é uma coisa que me marca, essa evolução tecnológica que o mundo viveu e que a nossa escola viveu junto, e eu, enquanto professora, vivi junto também. Quando você começa com uma escola nova, muitas situações interessantes vão acontecendo. A gente teve, por exemplo, nós tivemos aluno, nessa primeira turma, nós tivemos aluno que, num determinado momento, confidenciou para a professora de língua portuguesa que ele tinha acabado de ler o primeiro livro na vida dele. A nossa professora de língua portuguesa fez um trabalho muito consistente de estímulo, de incentivo à leitura, e nós tínhamos alunos que não tinham o hábito da leitura. Então, situações como essa, né, de primeiro livro que o estudante leu na vida. Quando nós fizemos a primeira formatura em 2005, nós tivemos uma situação muito bacana também, de um estudante que nos relatou que ele era o primeiro representante da família dele que estava se formando no ensino médio. Então, uma coisa assim muito, muito diferente. E também tivemos situações interessantes, especialmente se nós compararmos com hoje, do ponto de vista da estrutura da escola, né? Hoje os nossos professores têm uma condição de trabalho muito interessante, muito bacana. Nós, na época, as salas de aula não tinham ar-condicionado, a tecnologia, pensando, por exemplo, nós tínhamos um projetor multimídia que precisava ser disputado pelos professores. Então, são histórias muito bacanas que nós temos nesse período todo aí. Nós já tivemos os desafios do espaço. Quando a gente se instalou aqui no Senai Sul, as nossas salas, né, foram ocupando espaços de salas que eram do técnico. Então, já teve oportunidades em que eu dei aula dentro de laboratórios de elétrica, por exemplo, e aí, posteriormente, a gente construiu esse anexo, que é um prédio que hoje o ensino médio ocupa. Foi uma conquista ao longo desses anos também, ter as salas próprias para o ensino médio. E as coisas que me marcam também são as histórias dos alunos, né? Muitas histórias, muitos alunos a gente teve dentro dessas paredes aqui. Muitos alunos hoje já adultos, pais, mães de famílias, profissionais atuantes, muitos vivendo até fora do Brasil, seguindo suas carreiras fora do Brasil. E isso dá muito orgulho, né? Acompanhar e saber que a gente, enquanto profissionais, fez parte um pouquinho dessa história, contribuiu com essa história de alguma forma. Então, sigo alguns desses ex-alunos, acompanho eles à distância e é muito bacana, né? É muito gratificante tudo isso. Oi, meu nome é Roberta, eu sou ex-aluna do Senai Sul Joinville e hoje eu sou advogada e vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória como ex-aluna. Eu frequentei o Senai nos anos de 2012 a 2014, completei os 3 anos de Senai, eu era da turma 02 2012 e com o ensino médio eu fiz integrado o curso técnico de logística. Eu não atuei na área de logística, não foi uma área que eu busquei no mercado de trabalho. Mas o curso de logística me proporcionou a fazer um trabalho de conclusão de curso voltado para a legislação. Falei sobre a Lei de Resíduos Sólidos com outros 2 colegas, a Isabela e o André. Quando a gente fez esse TCC, eu gostei muito de fazer a parte de pesquisa e também já gostava de filosofia, de história, né, de sociologia e busquei a faculdade de Direito para trabalhar. Então, de certa forma, apesar de eu não ter trabalhado na área, me ajudou bastante na minha vida profissional e acadêmica também. Um momento bastante marcante para mim foi
o aprendizado de profissionalização. A gente aprendeu a fazer currículo, a gente aprendeu a suportar entrevista, a gente aprendeu a se comunicar para o mercado de trabalho. Isso é fundamental, porque nem só a parte acadêmica vai te garantir o sucesso na vida. Então você vai precisar dessa parte profissional. E foi muito marcante para mim esse trabalho reiterado no ensino técnico. E acredito que não era só na área de logística, porque os outros colegas que faziam outros técnicos também passavam por esses desafios. Durante minha trajetória ali como ex-aluna, eu lembro dos professores que me deram aula, mas eu tive professores que certamente me marcaram mais, né? A Fran, de História, a professora Francine, ela tinha um gosto e uma paixão por dar aula que eu pensava, eu quero ter esse gosto, eu quero ter essa paixão. Eu já pensei até em dar aula por conta dela, só que daí na minha área, que é Direito, né? Porque era prazeroso de aprender História com ela. A Vivi, de Biologia, ela foi para além de ser professora, ela, como ser humano, ensinou valores e princípios ali que eu carrego até hoje. O professor Edson, de Matemática, que sempre foi minha dificuldade, eu tinha muita dificuldade em matemática, eu achava que aquilo não era para mim, e ele conseguiu fazer eu aprender matemática. Pelo menos, assim, me tirar daquela zona de conforto de sou de humanas, só gosto de humanas, e eu aprender realmente matemática e conseguir me sair daquilo dentro das minhas dificuldades. Então esses professores são os que eu mais lembro, né? E o que mais me marcam e que volta e meia eu relembro, né? Já vai para 10 anos que eu saí do ensino médio, ano que vem, né? Meu ensino médio foi em 2014 e eu ainda consigo lembrar da didática deles, consigo lembrar das aulas deles, sinto saudade. Nós passamos por muitas inovações, eu diria, mas muitos avanços também. A nossa rede de escolas do ensino médio em Santa Catarina, ela foi crescendo bastante. Aos poucos nós fomos nos organizando mais do ponto de vista de rede. Fomos, por exemplo, adotando padrões que passaram a ser validados e válidos para todas as escolas. No início nós éramos escolas que oficialmente faziam parte de uma rede, mas que atuavam de forma muito isolada, muito separada uma da outra. E esse processo de constituição da rede foi muito importante. E para nós aqui em Joinville foi assim, uma questão que a gente deve destacar muito, é o crescimento da nossa escola. Nós que começamos em 2003, nós estamos completando este ano, recém 20 anos, hoje nós já estamos com 22 turmas de ensino médio. Então hoje nós somos a maior escola privada de ensino médio da cidade e no ano que vem as 22 turmas já vão se transformar em 30 turmas ou mais. Então esse crescimento, essa colocação da nossa escola dentro do contexto das escolas da cidade é de se destacar, é de grande relevância. E também muito rapidamente, isso é uma coisa que é muito importante a gente destacar, muito rapidamente nós começamos a perceber os nossos estudantes, aqueles que tinham passado pela nossa escola, assumindo funções de destaque, construindo carreiras brilhantes em áreas muito diferenciadas. Então, o fruto do trabalho dentro do ensino médio, ele apareceu muito rapidamente. E isso a gente deve destacar sempre. Plantamos o ensino médio, nós já nos diferenciamos das demais escolas, especialmente escolas particulares da cidade, porque na época a gente oferecia alternativa para o estudante, ele poderia fazer o ensino médio conosco pela manhã e ele fazia um curso técnico à tarde, então ele tinha uma dupla formação e isso, durante muitos anos, isso foi uma marca muito forte da nossa instituição e que diferenciou a nossa instituição das demais. Agora, mais recentemente, com a reforma do ensino médio, aquele modelo onde o estudante fazia o ensino médio pela manhã e o curso técnico à tarde, na época era chamado de articulado, ele foi transformado num modelo que chama integrado, onde a formação profissional acontece pela manhã. Mas neste último movimento, a grande novidade, a grande inovação, e eu acredito que hoje é o maior diferencial que nós temos, é a oferta do itinerário STEAM. O itinerário STEAM é algo absolutamente inovador, diferenciado, que nenhuma outra escola, nenhuma outra instituição possui. E na proposta do novo ensino médio, que é uma proposta que estimula as escolas a realizarem atividades que
ultrapassem aquilo que está previsto na BNCC, que deu para as escolas a possibilidade de cada escola criar os seus itinerários, nós fomos muito felizes ao fazermos esse movimento da criação do STEAM. E também criamos as condições para que o itinerário STEAM acontecesse, tá? No sentido de ter infraestrutura, professores preparados para isso. Então, inicialmente, o articulado era o nosso grande diferencial. Com a reforma do ensino médio, o integrado continua sendo um diferencial e o itinerário STEAM, acredito que seja hoje a nossa grande diferença das demais instituições. Nós estamos vivendo neste ano um ano extraordinário, uma coincidência maravilhosa, que justamente nos 20 anos de ensino médio, nós estamos nos preparando para uma grande mudança, uma mudança, talvez a mudança mais significativa que nós já tivemos ao longo da nossa história. As nossas 2 escolas de ensino médio, em 2024, estarão reunidas na moderníssima Escola do Moinho, que está com as suas obras muito bem encaminhadas. Nesta nova escola nós também teremos o ensino fundamental completo. Isso é um acréscimo muito grande. Nós até agora vínhamos basicamente com o ensino médio e agora incorporaremos todo o ensino fundamental. E estamos nos preparando para ingressar numa escola, uma estrutura física inigualável, a escola mais moderna da cidade de Joinville, com as melhores condições de trabalho para os professores, de estudo para os estudantes, onde certamente a gente vai potencializar ainda mais todos os projetos que nós já executamos e vamos disponibilizar para os estudantes as melhores condições para que eles comecem a produzir, projetar o seu futuro de forma muito, muito sofisticada, de forma muito moderna, tecnológica. Enfim, vivemos um momento maravilhoso, de muita mobilização, de muito entusiasmo com o que vai acontecer a partir do próximo ano. Então nós estamos dando o grande salto, e vejam, nós estamos fazendo jus a todo o trabalho, a todo o esforço que foi desenvolvido ao longo desses 20 anos, a toda a contribuição que nós recebemos de professores, do Senai inicialmente, agora do SESI. Então agora nós chegamos no momento de culminância. Esse projeto vai dar um grande salto e nós nos consolidaremos como a maior e a melhor escola privada da nossa cidade. É isso, garotos? Então tá, vocês fiquem muito à vontade assim, fizemos lá a edição e tudo mais e alguma coisa não ficou legal.